Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Estamos aí durante esse período de isolamento social, causado por esse drama, da Covid-19, mas isso não tem impedido a continuidade do nosso projeto e que lembramos a você, consiste em levar um material gratuito, acessível e de qualidade, para reforçar os seus estudos de preparação para os principais concursos das principais bancas do nosso Brasil. Certo? Então a gente já começa apresentando um conteúdo gramatical de forma bem simples, fechando aí com uma dica de ouro que vai te ajudar bastante na hora de responder a questão correta no gabarito. Ok? Hoje, então, nós vamos ver a regência do verbo assistir. A gente sempre insiste, regência é um dos assuntos mais cobrados por todas as bancas. Tá? E aqui no nosso projeto, a gente tem aí apresentado a regência dos principais verbos que criam dificuldades para os alunos aí na resolução das questões, ok? Então vamos ver o que nós temos aí sobre o verbo assistir. A gente tem o assistir, gente, apresentando três diferentes regências. Isso quer dizer que ele pode ser usado com três diferentes formas, né? Então, a primeira delas, temos aqui na letra A, é quando o verbo assistir tem o significado de ajudar ou auxiliar. Nesse caso, a sua regência é de um verbo transitivo direto, ok? E não vai exigir, obviamente, nenhuma preposição entre ele e o seu complemento. Então veja aqui, ó, o professor assiste os alunos com dificuldades, ou seja, ele ajuda os alunos, ele auxilia os alunos. Nesse caso, o verbo assistir é transitivo direto e, por ser transitivo direto, não vai exigir complemento regido por preposição. Por um outro lado, quando ele possui o significado de ver ou presenciar, o que vai acontecer? Ele vai passar a ser um verbo transitivo indireto e, nesse caso, ele vai reger a preposição a. Então, eu tenho o menino assistiu ao jogo de futebol, o menino assistiu à partida de futebol, a com acento grave indicando uma crase. Ok, gente? Então, aqui já reside a nossa primeira dica para vocês, tá? Tem de prestar atenção na regência do verbo assistir no que diz respeito ao seu significado. Sempre que ele tiver o sentido de ajudar ou auxiliar, ele vai ser um verbo transitivo direto. E sendo um verbo transitivo direto, vai ter o sentido de ajudar ou auxiliar. Ok? De igual modo, se ele tiver o sentido de ver ou presenciar, ele é sempre transitivo indireto e vai ter que reger a preposição a. Certo? Então, o truque das bancas é fazer com que o aluno confunda um com o outro, tá? Porque esses dois primeiros usos, o da letra A e o da letra B aqui, são os mais frequentes, certo? E na linguagem popular, a gente usa o verbo assistir como transitivo direto nos dois casos, o que nos leva a confusões na hora de marcar a opção correta na questão. Tá? Então prestem muita atenção aí no sentido que o verbo assistir possui. Tá? O verbo assistir também tem um sentido pouco usado, ou melhor, menos usado do que os dois anteriores, mas ainda assim com alguma frequência, principalmente para quem é da área jurídica, da área da advocacia, área do direito. Aí eu tenho o verbo assistir com o sentido de ter direito. E nesse caso, ele é transitivo indireto e vai reger a preposição a, ok? Da mesma forma que o sentido aqui da letra B. Então vejam, votar é um direito que assiste aos brasileiros e brasileiras, ou seja, os brasileiros e brasileiras têm direito a votar, ok? Então nós temos aqui ele sempre com a preposição a sendo um verbo transitivo indireto. Então, gente, a nossa dica de ouro para assistir é a de não confundir os dois primeiros sentidos que nós apontamos aqui. O assistir no sentido de ajudar, auxiliar, com o assistir no sentido de ver, presenciar. No primeiro caso, transitivo direto sem preposição. No segundo caso,
transitivo direto regendo a preposição a. Fiquem atentos também para os casos de crase envolvendo o verbo assistir. Obviamente que a crase só vai acontecer quando o verbo assistir possuir o segundo sentido que nós apontamos aqui, o de ver e presenciar. Certo? No terceiro sentido, o de ter direito a, é um uso mais restrito, mas eu recomendo também que vocês tenham atenção a ele. Ok, pessoal? Vejo vocês aqui no nosso próximo vídeo. Um abração e até lá!